Yalcha, ó Yal, ó Yalcha, ó Yal, ó Yalcha, ó Yal. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Este é um resumo da reunião do dia 31 de outubro de 2021. O Papai Yal tem nos dado o ensino gradativamente, porque para se ter um entendimento é necessário ter estudado todos os ensinos anteriores, pois o entendimento é sequencial. Em Jeremias 52, 23, ali mostra as 100 romanzinhas na segunda coluna, e essas romanzinhas é a representação dos filhos de Yalcha, que como as romãs, eles também têm coroas. Em Apocalipse 3,11 diz: vem logo, segura com firmeza o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E em Jeremias 52,12 diz: no 5º mês, no 10º dia do mês, Nabuzardã, chefe da guarda, funcionário do rei da Babilônia. Ele é a representação do antimachia. Entrou em Alxalã. Ele incendiou o templo de Ial, a casa do rei e todas as casas de Alxalã. Todo o exército dos caldeus que estavam com o chefe da guarda derrubou todas as muralhas de Alxalã. O antimachia é chefe da guarda de Satanás. O rei da Babilônia é Satanás, e Satanás é imitador das coisas do papai Ial. Nabuzardã, chefe da guarda, quer ser como Micaial, que é general, chefe do exército de Yalcha. As coisas aqui na terra são uma representação das coisas celestiais. Tudo é uma repetição. Em Eclesiastes 1,9 diz: não há nada novo debaixo do sol, tudo é uma repetição. E quando fala que derrubou as muralhas de Yalxalã, e as muralhas têm a medida de 144 côvados, Apocalipse 21:17, ali representa os 144 mil filhos de Yalcha, o exército de Micaial. É a representação que derrubou o exército, fazendo um link com Daniel, capítulo 8:9, que diz: de um deles saiu um pequeno chifre, o antimachia, que depois cresceu muito. Aí diz: derrubando por terra parte do exército e das estrelas, e calcando-as aos pés, e chegou até a exaltar-se contra o príncipe do exército, abolindo o sacrifício perpétuo e arrasando o lugar do seu santuário, o templo, e o exército. Sobre o sacrifício, ele pôs iniquidade, derrubou por terra a verdade e teve êxito naquilo que empreendeu. E no versículo 15 continua: Nabuzardã, chefe da guarda, deportou o resto do povo que tinha ficado na cidade, os desertores que tinham passado ao rei da Babilônia, Satanás, e o resto dos artesãos. E isso é representação do que aconteceu lá em cima. Lembrando que os primeiros a serem levados para a terra foi Ial que levou, livrando eles da mão do inimigo e fazendo eles nascerem na terra, na invasão do templo. Já os traidores, os desertores, o resto do povo, o antimachia que levou, deportou para a terra e desceu junto com eles. E no versículo 16 diz: mas Nabuzardã, chefe da guarda, deixou ficar uma parte dos humildes da terra, como vinhateiros e lavradores. O antimachia deixou ficar uma parte dos humildes da terra, os vinhateiros e os lavradores, para lavrar a terra. Ficaram para cuidar da terra. Por isso, em Romanos 11:3 diz assim: Mestre, eles mataram teus profetas, arrasaram teus altares, só fiquei eu e querem tirar minha vida. Mas que lhe respondeu o Eterno Ial: reservei para mim 7.000 homens que não se dobraram o joelho a Baal. E 7.000 aqui representa a plenitude de uma tribo, que são, na verdade, 12.000. E assim também no templo atual constitui-se um resto, segundo a eleição da graça. Deixou lá, até hoje, uma tribo inteira, pela eleição da graça. E se é por graça, não é por obras. Do contrário, a graça não é mais graça. Isso está em Romanos 11:6, mostrando que essa profecia se cumpriu lá atrás, mas nos dias atuais, ainda hoje, se constitui um resto que foi preservado, que não foi pelas obras deles, mas pela graça. Não porque esses tivessem obras melhores do que aqueles que foram lançados na terra, mas pela a eleição da graça. Por isso que em
1 Reis 19:14 diz: Ele respondeu: Eu me consumo de ardente zelo por Iau dos exércitos, porque os israelitas abandonaram tua aliança, derrubaram teus altares e mataram teus profetas à espada. Fiquei somente eu e procuram tirar minha vida, fazendo um link direto com Romanos 11:3, porque é assim que as escrituras conversam. E no capítulo 15 diz: E Iau lhe disse: Vai, retoma teu caminho na direção do deserto de Damasco. Irás ungir Azael como rei de Arã, ungirás Jeú, filho de Nansi, como rei de Israel, e ungirás Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meula, como profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará, e o que escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Mas pouparei em Israel 7.000 homens, e 7 representa a plenitude de uma tribo, a tribo de Benjamim, 12.000, que linka com Gênesis 42, quando Jacó envia os filhos para o Egito para comprar trigo, mas não envia seu filho Benjamim, poupando ele. Aí continua: os que não se dobraram diante de Baal, e todas as bocas que não o beijaram, os fiéis. Mostrando que a espada vai correr atrás, mas vai poupar uns, que a espada não vai correr atrás. Em Israel, a plenitude de uma tribo, que não se dobraram a Baal, que linka com Ezequiel 5:1, que diz: E tu, filho do homem, toma uma espada afiada, usa-a como navalha de barbeiro, passando-a na cabeça e na barba. Em seguida, toma uma balança e reparte os pelos assim cortados. Destes, queimarás um terço dentro da cidade, que linka com Judas 1:6, os que se corromperam, seguindo Lúcifer no céu, dentro de Alxalã, quando se cumpriram os dias do seu cerco. Outro terço tornará e os ferirás à espada, em torno da cidade. Quanto ao último, espalhá-lo-ás ao vento, e eu desembainharei a espada atrás deles. Ainda deles tirarás alguns, que atarás a aba da tua veste, colocando estes na aba da veste. Dentre estes últimos tirará ainda uns poucos, que atirarás ao fogo, para queimá-los. E é aquele grupo que andava no nosso meio, e foi retirado, e será lançado no fogo. Porque as vestes ficaram lá em cima, para que Yalcha Micaial viesse para a terra. Foi deixado lá a coroa e as vestes embebidas de sangue do seu pai, que ele recebeu. E esses que ficaram preservados lá em cima, eles estão cumprindo uma missão nobríssima, a função de guardar as vestes de Yalcha e cuidando do jardim do Éden e alimentando as duas testemunhas. E esses estão lá como cativos, mas serão libertos quando Micaial e seu exército expulsar Satanás e sua corja de lá, dos lugares celestiais. Lembrando que em Gênesis 18:1 fala que Iau apareceu para Abraão no carvalho de Mambré, e ali é uma das faces de Iau, Micaial, a face esquerda de Iau, acompanhado das duas testemunhas, porque é assim que Iau se manifesta, através de suas faces, as suas duas faces. E continuando em Josué 2:1, fala que Josué enviou 2 espias, ou seja, 2 testemunhas, para espiar a terra de Jericó, testemunhas oculares, que linka com as 2 testemunhas que virão no final dos tempos, em Alxalã, Moisés e Elias. E quando esses 2 espias chegaram em Jericó, se hospedaram na casa de Raabe, que era uma prostituta, e sabendo o rei de Jericó que eles estavam ali, mandou que Raabe entregasse os homens, porém ela os escondeu no telhado, entre as canas de linho. E isso é uma representação do que aconteceu lá em cima no céu. E lá em cima há um grupo, plenitude de uma tribo, que estão sendo protegidos pelo sangue nas vestes, e também eles guardam as vestes. E quando Raabe vai até eles, os 2 espias, e diz: Sei que Iau vos deu esta terra, e caiu sobre nós o vosso terror, e todos os habitantes da terra estão tomados de pânico diante de vós. Linka com Gideão, ajuntando um exército,
e o pânico surgiu entre os amalequitas e midianitas, mostrando que lá no céu nossos inimigos já estão em pânico, sabendo que Micaial está juntando seu exército aqui na terra para derrotá-los no céu. E quando fala no versículo 11, Rabi diz que sabendo o que Ial fez pelo povo, que o fez sair do Egito e que o destruístes totalmente, aí diz, ao ouvirmos isso, o nosso coração desfaleceu totalmente e não restou mais ânimo. Mostra que lá em cima nossos inimigos perderam o ânimo de lutar, sabendo que Micaial está juntando seu exército para subir. Lembrando de Eclesiastes 9, não há nada novo, tudo é uma repetição. Em Josué 2,14 diz, e os homens disseram-lhe, a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes a nossa missão, e quando Ial nos der a terra, usaremos de compaixão e de fidelidade para contigo. Então ela os fez descer por uma corda pela janela, pois a sua casa estava construída na muralha, e a muralha representa os 144.000 filhos de Ausha. No versículo 16 fala, ide à montanha, para que os vossos perseguidores não vos encontrem. Escondei-vos lá durante 3 dias. E isso é uma representação que eles, as duas testemunhas, estão escondidas no Monte Sião, no Palácio de Marfim. Aí diz, por 3 dias, que representam 3 anos, que é o ministério de Filadélfia. 3 anos e alguns meses, porque depois que o exército subir, não precisa mais esconder, estarão livres. E a plenitude de uma tribo que estão no jardim do Éden, como lavradores e vinhateiros. E do Éden, eles levam alimento para as duas testemunhas, inclusive da árvore da vida. E as duas testemunhas, junto com eles, tomam conta das vestes e são protegidos por ela, nos palácios de Marfim, no Monte Sião. E no versículo 17 e 18, os espias dizem a Raabe para colocar um cordão de fio escarlate vermelho à janela de onde eles desceram, e que ficassem reunidos os familiares dela, todos dentro de casa, para serem poupados, desde que ela não denunciasse a missão deles. E esse fio, cordão escarlate, é a representação do manto embebido de sangue, lembrando do sangue nos umbrais das portas no Egito. Isso é um sinal e também aquilo que os protege. E quando Micaial e seu exército subir, esses guardiões do manto vão entregar o manto embebido de sangue para ele, perante toda a congregação. Aí ele vai vestir de novo as vestes de seu pai, e passa novamente a representar o sacrifício perpétuo e ser referido como Yalcha, porque ele recebeu o nome e as vestes e a missão, o cordeiro como que imolado, de Apocalipse 5. Por isso que em Ezequiel 5, representando 144.000 filhos de Yalcha, diz, e tu, filho do homem, toma uma espada afiada, usa-a como navalha de barbeiro, passando-a na barba e na cabeça e na barba. Em seguida, toma uma balança e reparte os pelos assim cortados. Destes, queimarás um terço dentro da cidade, quando se cumprirem os dias do seu cerco. Esses são os que se perderam lá em cima. Judas 1,6. Outro terço tomarás e os ferirás à espada em torno da cidade, seguindo o antimachia, traindo Yalcha Micaial. Quando ao último terço, espalhá-lo-ás ao vento, espalhando na terra, e eu desembainharei a espada atrás deles. Ainda deles tirarás uns poucos, que atarás a aba da tua veste, que representa a plenitude de uma tribo, no céu, que ficaram no céu, a tribo de Benjamim. Ficaram lá em cima, guardando as vestes como vinhateiros e lavradores. E no versículo 4 diz, dentre estes últimos ainda tirarás uns poucos, que atirarás ao fogo para queimá-los, que são alguns que foram retirados do nosso meio e terão que passar pelo fogo da tribulação. Continuando Ezequiel 5,5 diz, assim diz o mestre Al, foi esta Yalchalã que coloquei no meio dos povos, e em torno dela as nações. É a representação da figueira plantada no meio da vinha, e ele está falando desse grupo que foi cortado da cabeça e da barba, e foi espalhada entre as nações. E esses são o exército de Micaial. E por isso que Romanos 11,3 diz, mestre, eles mataram teus profetas,
arrasaram teus altares, mostrando a traição de um grupo no céu, seguindo Satanás e o antimachia. Só fiquei eu e querem tirar minha vida. Mas que lhe respondeu Iau, reservei para mim 7.000 homens que não dobraram o joelho a Baal. E 7.000 representa uma plenitude, a plenitude de uma tribo inteira, a tribo de Benjamim. E assim que as escrituras conversam, o exército de Micaial vai ser recomposto pelos filhos de Adão e os fiéis filhos de Ausha, que estão lá em cima. E essa palavra é maravilhosa, mostrando que estamos crescendo em graça e conhecimento diante de Yahweh e diante dos homens. E o que é triste é saber que parte dos filhos de Ausha ouviu as ministrações, as ladainhas de Satanás, caindo no engano, nas mentiras. Temos que nos espelhar em Micaial, que não queria saber de outra palavra a não ser a palavra de Yahweh. Por isso devemos manter atentos somente no ensino que o anjo de Filadélfia tem trazido para nós. E nos alegramos nisso. Gratidão, papai. Grato a Yahusha, grato a Yahweh, grato a Yahusha, grato a Yahweh, grato a Yahusha, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Canal Ensinos de Yahweh e Yahusha, levando a palavra do reino e da justiça para os quatro cantos da terra.